E a criatividade vem justamente para isso, para você unir um ponto onde a pessoa não acredita com uma solução possível. É fazer esse link, nada mais isso. E eu tenho uma frase que eu faço nas minhas palestras, que é: criatividade nada mais é do que a capacidade inata de resolver um problema com outro olhar. A galera acha, não, porque eu tenho que criar o Tesla. E aí eu deixo uma provocação que eu faço, e aí eu pergunto pro Ale também, e para quem estiver nos assistindo, quando você toma banho e acaba o shampoo, ou acaba alguma forma de se lavar, o que você faz? Um monte de gente já me respondeu, eu jogo a água dentro do pote do shampoo, não, eu uso sabonete, não. Eu dou um grito e pergunto, e chamo minha mãe, minha esposa, meu marido, para trazer alguma coisa, porque eu não posso ficar sem. Não, eu tenho um cabelo muito grande, é impossível ficar, eu tenho 2 potes. Para quando acabar um, eu já tenho outro, eu reponho, para eu nunca ficar sem. Tudo isso é criatividade. A galera acha que não, eu tenho que ser o Tesla. O Tesla nada mais é, com todo o respeito, do que o Gurgel. O Gurgel. O motivo da cachaça, né? Como é que a gente consegue resolver? Com criatividade. E não precisa ser umas coisas muito diferentes. Na academia, que foi onde eu conheci o Ale, o Murilo Gun, que é o grande líder, ele diz que criatividade é combinatividade, é você pegar uma ideia com outra e unir. Para mim, é além disso. É a sua capacidade intelectual de poder ajudar alguém com uma solução simples. Por exemplo, nós temos aqui o Ale. O Ale resolve o comportamento humano das pessoas. Eu não tenho nem a experiência que ele tem. Nem para eu chegar no nível dele, preciso muito ainda. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um negócio que quer começar, eu consigo ajudar. Uma senhora é o meu grande exemplo. Ela é uma senhora de brigadeiros. Todo mundo vende brigadeiros. Deixa eu até fazer um parêntese aqui e fortificar isso que você está falando, porque as séries, né, a Séries Consultoria, que é a nossa empresa aí de desenvolvimento humano, ela estava indo numa linha de produto vivencial. E depois que a gente teve uma interação na Academia da Criatividade, mas você foi um grande catalisador para que isso acontecesse, a gente deu uma guinada no direcionamento do nosso produto para colocar curso online, para fazer a criação de uma comunidade mais forte, para que isso acontecesse. Olha, não descarta a viagem, não descarta a vivência, que isso é fundamental para que a pessoa tenha um crescimento bastante estruturado. Mas pensa de uma outra forma. Então, eu posso assinar embaixo o que você está falando, até por experiência. Você trouxe para a gente, por meio de algumas ferramentas, que sim estavam inseridas ali na Academia da Criatividade, mas são ferramentas suas, são capacidades suas. Cara, tenta olhar para cá também. Não existe só esse mundo que você criou. Existem outras possibilidades que pode te trazer bastante percepção, ajuste e ganhos. Ganhos em todos os sentidos, não só financeiros. Ganhos até de desenvolvimento mesmo. Cara, eu não tinha pensado nisso e que sensacional que foi essa visão. Então eu assino embaixo o que você está falando por experiência, inclusive, não só na teoria, mas eu vivenciei isso com você na prática. Eu agradeço pelo seu ponto e eu acho que vocês trazem uma vivência, e aí quem conhece o negócio da lei já sabe o que ele faz, quem não conhece é excepcional. Eles trazem uma vivência para as pessoas, para elas saírem do própria zona de conforto. Mas Maurício, todo mundo quer sair da zona de conforto. Será? Será que se eu te colocar no meio do Jalapão, sem internet, sem celular, e você tem que se redescobrir com você mesmo? E aí o que vocês fazem, e aí eu acho muito sensacional, vocês trazem esse isolamento que todos estão vivendo obrigados agora para um redescobrimento sobre si mesmo, que eu acho que é excepcional, porque para você ser criativo, primeiro você tem que olhar para dentro, porque o seu mini grande, o mini Ale, a mini Bruna, o mini quem for, está dentro de você. Só que para conseguir acessá-lo, só se conhecendo. Mas Maurício, eu não consigo. Consegue.
E o Ale faz um negócio que eu aplico nas minhas consultorias e mentorias, que eu falo para a pessoa assim, vamos ser mais criativo? Ah, não, não consigo. Eu falo assim, o que que a sua criança faria? Ah, não, não faria nada. Eu falo assim, ah, faria. Você gosta do quê? Ah, eu gosto de chocolate, eu gosto de não sei o que. Eu falo assim, então, no momento, experiencia o que você fazia quando criança. E uma das pessoas que eu ajudei, ah, porque sentar no chão para mim com as perninhas cruzadas, tipo, perninha de borboleta, me lembra a minha infância. Eu falei assim, senta agora. Nossa, Maurício, que grosseria. Eu falei assim, não, senta. Porque se veio isso do coração, aproveita. Nossa, a pessoa não que virou outra pessoa, mas se conectou com ela mesma. E aí eu só sou especialista em criatividade, o Ale é muito mais especialista na pessoa. A pessoa conseguiu criar o que ela não conseguia criar na empresa dela há tanto tempo. E aí que eu conto dessa história da senhora, é uma senhora que depende de brigadeiro. Ela é uma profissional já aposentada, mas a aposentadoria dela não dá tanto quanto ela precisaria, ela complementa a renda. Ela, mas eu não sei o que eu vou fazer de diferente. Eu falei assim, primeiro, todo mundo gosta de chocolate. Por que você não faz com diferentes chocolates? Ah, como assim? Aí eu abri o site com ela, eu ajudei da maneira que eu pude, a gente fez 3 brigadeiros de chocolates diferentes. Ah, mas é chocolate, né? Eu falei assim, não, é o meio, o médio e o grande. Nossa, Maurício, o meio é o chocolate tradicional ao leite, o grande é o meio amargo e o pequeno é o branco. É só você mudar a forma de olhar. E é o que eu falo também, nunca minta no que você vai fazer na criatividade. Sempre fala a verdade. Porque a verdade hoje está muito mais em voga, principalmente nessa época de fake news. Parece que agora você falar a verdade, você tem que confirmar que é verdade. Mas quando você fala a verdade de coração, as pessoas sentem isso. Perfeito. E Pode falar. me diga. Não, e isso é muito importante, né? A hora que você muda o olhar, você fala assim, putz, eu tenho um problema, mas a minha criatividade, a minha inteligência pode transformar isso numa oportunidade, num crescimento e dar um salto que eu não tinha nem percebido que era possível. Até antes de sentar no chão com a perna cruzada que nem índio ou em formato de borboleta, eu não tinha me conectado com a minha criança, eu não tinha me conectado com a minha criatividade e eu estava perdendo algumas oportunidades, né? A vida é feita por excessos e faltas, né? Claro, mas ela é realizadora no equilíbrio, né? Nem no excesso, nem na falta. Claro que vai Uhum. continuar tendo excessos e faltas, sim, mas a tua criatividade faz com que você caminhe no meio, né? Que você traga isso para o meio. Pegue seu excesso e alimente alguma coisa outra que te falta. E aí, nessa combinatória, nessa combinação criativa, você vai pelo caminho do meio e sempre saltando. As pessoas nem sempre percebem isso, mas elas acabam perdendo algumas oportunidades de bobeira, porque elas ficam presas em medos ou ficam presas nos ideais, né? Medo, ausência, ideal é excesso. Por exemplo, Tesla, que você deu exemplo, né? E aí você bem comparou com o Gurgel, o primeiro carro elétrico no mundo, nosso, que a gente acabou descartando, né? E a. Puxa, para ser criativo eu tenho que ser o Tesla. Cara, isso é o ideal, isso é um excesso, não precisa de tudo isso. Uhum. E aí a contraposição disso é assim, não sou criativo, não dá para fazer. Cara, olha, vê lá, se conecta com você, se conecta com a sua criança, se conecta com aquilo que é criativo em você, não precisa ser mirabolante. Vai no equilíbrio. O que você pode fazer naquele momento? Tá, eu tô com um problema, como que eu transformo esse problema numa oportunidade? Como eu consigo gerar alguma coisa a partir disso, criar alguma coisa a partir disso, né? Então, essa brincadeira de não ficar ou se punindo para buscar um ideal, ou se punindo para se prender numa falta, né? A hora que você se liberta disso e às vezes é voltando para sua criança mesmo, no comportamento que você tinha, vai brincar, faz piada, faz um joguinho, faz alguma coisa que te traga um momento de liberdade, que você não se julgava tanto, que você não se censurava tanto, e aí isso extravasa, né? E aí você consegue, opa, onde estava isso que eu não percebia? Uhum. E é um processo muito natural. Excelente esse exemplo que você deu, e eu
concordo absolutamente, a gente já viu muitas vezes isso acontecer, e a pessoa fala, caraca, eu estava aqui e não me percebia. Por quê? Uhum. Ou porque está no excesso da busca do ideal, né? Ou está na falta do eu não posso, eu não consigo. A hora que você solta esses dois, você fala, vou fazer o melhor possível com o que eu tenho na minha mão. E às vezes, a maioria das vezes, essa reconexão com a tua falta de censura de quando você era criança te abre um horizonte, te abre um universo de coisas novas, te conecta com essa grande cadeia do ser, né, com esses pensamentos todos que estão por aí, a tua antena capta isso e você consegue criar um troço fantástico. Cara, mas isso é criatividade? É tão simples. Cara, isso é criatividade. Uhum. É isso que Justamente. você está trazendo aqui nessa conversa. Criatividade não é esse ideal. Criatividade é aquele melhor possível, que quando eu estou tomando banho acaba o shampoo, que não é exatamente o meu problema, né? Acaba o shampoo, eu tomo uma ação possível. Qual é a melhor ação possível naquele momento? Essa é a ação criativa. Essa é a ação geradora. Cara, fantástico. Exato. Você foi brilhante no seu comentário, eu concordo plenamente. E aí, trazendo para o mundo mercadológico, é o que todo mundo fala agora, que, com todo respeito, eu acho muito chato, que é sair da caixa. Nós precisamos sair da caixa. Todo mundo precisa sair. Todo dia as pessoas saem da caixa, só que elas não percebem, porque elas estão no automático. Uhum. Ah, nesse isolamento, como é que tantas pessoas estão conseguindo trabalhar? Ou não estamos na fase de isolamento. O brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo, porque faz com um salário mínimo sustentar uma família por um mês. Ah, não, mas vamos mais a fundo. Eu tenho uma referência de cases de sucesso que é assim. Existem 7 notas musicais, certo? Dessas 7, eu tenho 4 grandes ídolos na música, que é Beethoven, Adoniran Barbosa, Renato Russo e o Bruno, que o nome dele eu não lembro, o sobrenome, que é o Bruno do Biquíni Cavadão. São 4 estilos completamente diferentes. Ah, mas Maurício, Legião e Biquíni é bem parecido. Vai ler as letras do Renato. Vai ver a São, empolgação do Bruno no palco. é, E aí, vamos falar... Ah, e o quinto. Eu falei 4, mas são 5. Que me veio é o Fred Mercury. Pega esses 5 seres humanos com 7 notas musicais. Olha o que os 5 fizeram. E aí as pessoas, não, eu não consigo. Pode ter um pouco de dificuldade? Pode. Mas a hora que você expande, você chega. Eu acredito muito que essa expansão criativa, e aí super chique falando, é justamente porque a pessoa se permite. Nada mais é do que se permitir. Ah, mas Maurício, eu não vou conseguir, não tem problema. Ah, eu não consigo sentar no chão, fecha o olho. Na sua imaginação é só com você mesmo. Prende seu braço num lugar, se você quiser se expandir para você não passar vergonha, fecha seu olho, imagina o que você quiser. Existe um case de sucesso também, acho que vocês já devem ter ouvido falar do Michael Phelps. sim, claro. O nadador. Nadador. Ele e o Ale pode falar muito melhor do que eu, e eu só trago para a parte de criatividade. A preparação mental que é feita com atletas de alto rendimento. O Phelps, eu fui nadador muito tempo na minha vida. Parei por questões de saúde, também porque preferi outros rumos.